Olá, vocês estão no canal Saber e Compartilhar. Eu sou Adriana Teixeira e hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos sobre a temática do teletrabalho. Eu havia dito, brevemente nos outros vídeos, para quem teve a oportunidade de assisti-los, sobre o teletrabalho, a legislação brasileira comparada com o direito português. E hoje nós vamos dar seguimento a esse estudo do direito comparado com a análise da legislação na Espanha. Nós vimos, que no espaço da União Europeia, o primeiro embrião da regulamentação do teletrabalho ocorreu no Acordo Quadro Europeu, que foi um acordo feito pelos principais parceiros sociais do espaço da União Europeia. Aqui a gente está falando equivalente ao Brasil, como se fossem confederações, o âmbito no espaço da União Europeia, representando tanto a representação econômica quanto profissional. Então, esses parceiros sociais tiveram uma atuação forte na questão do Acordo Quadro Europeu e acolheram o projeto que partiu do Conselho Europeu e deu origem ao Acordo Quadro Europeu, que é aquele acordo que nós falamos, são os 12 pontos de regulamentação do teletrabalho, as definições, os principais direitos dos teletrabalhadores. Nós vimos que o Acordo Quadro Europeu é um acordo amplo, que ali é possível, é defensável está abrangidos e inseridos naquela proteção, tanto os teletrabalhadores com vínculo jurídico, com subordinação e vínculo jurídico, quanto os teletrabalhadores autônomos e dependentes econômicos. A transposição para os 28 Estados-membros que existiam na época se fez de diferentes formas, e também isso foi abordado nos outros vídeos. Nós vimos que preponderantemente a forma de transposição foi pela via da negociação coletiva, a maioria dos países optaram por essa forma de transposição, apenas 6 optaram pela forma de transposição pela via legislativa da lei, que em regra é uma via mais segura. Mas mesmo assim, os países que originariamente não optaram pela forma de transposição originária, por meio da lei, posteriormente acabaram inserindo essa regulamentação pela via legislativa, porque é uma via mais segura, mais estável. A via da convenção coletiva, dos acordos coletivos, dos acordos de empresa, é uma via mais insegura, mais instável, porque ela tem um tempo, ela é temporal, ela tem um prazo de duração e também tem uma limitação quanto ao âmbito de abrangência, porque, de uma certa forma, na Europa, ao contrário do Brasil, nós não temos uma unicidade sindical, a gente tem o pluralismo sindical, isso diferencia muito. Mas, em resumo, o que se tem? Se tem que a grande parte dos Estados-membros que compõem a União Europeia fizeram a transposição. A grande maioria fez a transposição de formas diferentes, como eu ponderei nos outros vídeos, mas fizeram. O primeiro a fazer pela via legislativa, nós falamos que foi Portugal, através do Código de Trabalho de 2003, e o teletrabalho ele foi reprisado novamente no Código de Trabalho de 2009 como uma modalidade de trabalho especial, como um contrato a termo, como trabalho temporário, como trabalho intermitente. Na Espanha, o que ocorreu? Na Espanha, depois da formulação do Acordo Quadro Europeu, a transposição inicialmente foi através de projetos pilotos em âmbitos de grandes empresas e no serviço da administração pública, com grande êxito, a ponto de, mais tarde, a própria administração pública ela passou a regulamentar o teletrabalho através de uma lei de 2007, a lei número 11, que depois foi regulamentada através de uma resolução. Mas na iniciativa privada, o que se tinha próximo ao teletrabalho era o artigo 13 do Estatuto dos Trabalhadores. O Estatuto dos Trabalhadores é como a nossa CLT, a nossa lei seletista.
E no artigo 13 havia só uma previsão do contrato de trabalho no domicílio. E nós sabemos que o trabalho no domicílio é um pouco diferente do teletrabalho. Por quê? Quais são os principais elementos diferenciadores? Recapitulando, o trabalho no domicílio, ele não necessariamente ele exige a execução por meio de instrumentos telemáticos, ou seja, não necessariamente está associado ao elemento do trabalho no domicílio a tecnologia. Né? Ou seja, esses instrumentos que nós chamamos do computador, né, do smartphone, com a conectividade à empresa, com uma rede interna, né, que permita essa troca de informações, mesmo estando à distância. E isso no trabalho no domicílio não ocorre. O trabalho no domicílio é aquele que é desempenhado longe do principal centro de produção, normalmente a escolha do empregado no domicílio ou até em outro local, mas, em regra, no trabalho no domicílio, não há exigência que a execução do trabalho se faça utilizando essas tecnologias. E, normalmente, na origem, né, foi o trabalho no domicílio, mas o trabalho no domicílio mais por aspecto industrial, artesanal, com a utilização de trabalhos manuais. Daí a dificuldade de encaixar, de adequar, né, fazer a subsunção do teletrabalho, da realidade dos teletrabalhadores nesse dispositivo. E isso exigiu uma reformulação desse dispositivo, que ocorreu em 2012, com a reforma. E essa reforma, ela passou a modificar a terminologia. Ao invés de contrato no domicílio, passou-se a falar em trabalho à distância. E o trabalho à distância, nós já vimos isso, o trabalho à distância é um gênero onde o teletrabalho seria uma espécie, ele se inseria dentro desse gênero, e aí é possível, porque o trabalho à distância tem várias outras espécies de trabalhos à distância que não só o teletrabalho, mas necessariamente quem faz teletrabalho é uma modalidade de trabalho à distância. Óbvio que nem todos os trabalhos à distância, como o exemplo, né, do trabalhador no domicílio, ele tem um trabalho à distância, mas ele não, muitas vezes, ele tem o segundo elemento fundamental do teletrabalho, que é o uso da tecnologia, dos instrumentos telemáticos. Recapitulando, o teletrabalho ele precisa de dois requisitos que devem estar presentes de forma concomitante, não é um ou outro. Aqui nós temos a adição né, ou seja, o trabalho tem que ser realizado de forma preponderante ou habitualmente fora do principal centro de produção do empregador e com o uso dos instrumentos telemáticos, seja com o uso de instrumentos de informática, seja com usos de telecomunicações, como nos famosos call centers, né? Então, essa realidade é necessária no teletrabalho, mas no trabalho a domicílio não. Mas o trabalho a domicílio, ele pode ser encaixado como trabalho à distância. Então, foi essa a solução, né, que o legislador espanhol encontrou. Ele alterou o artigo 13 do seu Estatuto dos Trabalhadores para abarcar, para permitir, para tornar regular o teletrabalho. Além das negociações coletivas, né, que já ocorriam na regulamentação, para você, na verdade, pôr em prática aquelas diretrizes do Acordo Quadro Europeu. Por isso que a importância do Acordo Quadro Europeu, porque ele dá uma certa estabilidade a todas as empresas e aos trabalhadores que estavam, na realidade, já executando o trabalho à distância, em teletrabalho. Então, ali já tinham as principais diretrizes, os principais nortes, as orientações. Então, isso foi muito importante até para iniciar uma negociação coletiva para regulamentar por meio dos instrumentos de regulamentação coletiva. Mas a lei mesmo, né, a primeira questão mais estável na regulamentação ocorreu através desse artigo 13 do Estatuto dos Trabalhadores na nossa legislação espanhola. Com a pandemia, o que ocorre? No início, quando houve a regulamentação do teletrabalho, esse embrião, através do Acordo Quadro de 2002,
existia uma expectativa muito grande em torno do teletrabalho pela evolução tecnológica que vinha de uma forma muito progressiva. Então, eles apostavam muito que o teletrabalho ia evoluir assim grandemente, enormemente no cenário de conexão, né, da perda das fronteiras, das barreiras, da ampla circulação de trabalhadores. Seria muito interessante a regulamentação do teletrabalho, e ele viria com bastante ênfase e força naquele espaço da União Europeia. Todo esse prognóstico, né, promissor, otimista, depois da regulamentação em 2012, foi vendo que o teletrabalho era uma ampla evolução, né? Não ocorreria aquele boom que foi esperado, né, e desejado. Acabaram que os números, os índices, eram muito modestos, ficava em torno de 5 a 7% de teletrabalhadores no espaço da União Europeia. Esses dados também, eles não são fidedignos, porque o próprio conceito de teletrabalhador é multifacetado, como nós vimos. O que é teletrabalhador? É com subordinação jurídica, é autônomo, é o dependente econômico. Caracteriza-se teletrabalho aquele que vai uma vez, né, em casa e o restante dos dias na empresa. Então, a própria questão conceitual do teletrabalho dificultava a recolha desses dados estatísticos. Mas o que se apercebia naquele momento, e isso era evidente, é que todo aquele prognóstico que o teletrabalho ia se difundir e os números seriam grandiosos, assim como a evolução tecnológica, né, e acompanhar a evolução tecnológica, aquilo não se concretizou, não se realizou nesse primeiro momento. Os dados cogitavam de 5 a 7%, em Portugal, então, não chegava nem a 1,25% dos trabalhadores, né? Muito modesto o teletrabalho. Por quê? Por causa de uma mentalidade do empresário, uma mentalidade conservadora, centralizadora, porque o teletrabalho ele demonstra a autonomia do trabalhador. Isso exige toda uma reformulação na organização do trabalho. E essa reformulação passa por um investimento tecnológico forte que você passa a ter, nos instrumentos de trabalho, um investimento forte na qualificação desses novos trabalhadores, um investimento forte em lideranças transformacionais, onde você vai liderar à distância, não com base de uma subordinação direta, mas de uma subordinação indireta, com base em metas, em resultados, né, num estímulo maior àquele trabalhador à distância, né, você entender que o trabalho exige uma equipe, né, que você não perca essa comunicabilidade entre os seus subordinados. Então, essa reformulação do sistema de promoção, do sistema interno de avaliações, dos sistemas até internos disciplinares, não seduziu o empresariado. Por isso, essa mentalidade fixa e não em desenvolvimento levou a esse resultado modesto, né? Poucos projetos pilotos, enfim. O teletrabalho não teve aquele resultado que inicialmente se esperava. Com a pandemia, o que ocorre? Surpreendentemente, de uma hora para outra, todo mundo é obrigado a trabalhar em teletrabalho, ao trabalho à distância. E isso impulsiona fortemente o protagonismo do teletrabalho a partir de então. Porque de uma hora para outra, mesmo aquelas empresas mais conservadoras se viram na situação, ou eu implemento o teletrabalho, ou eu vou ter que fechar minha atividade. Porque não há outra forma de trabalho com as regras rígidas desse distanciamento social. Então, o teletrabalho reacende de forma brilhante, né, com um percentual de 60% em países como a Finlândia, né, chegando a uma média nos Estados-membros da União Europeia de 30% a 40% de trabalhadores em teletrabalho. Então, de uma hora para outra, as empresas se viram numa contingência de investir em tecnologia, de fazer um breve treinamento. Os trabalhadores com enorme desafio de uma hora para outra, sem um treinamento prévio,
se adaptarem a essa nova realidade do teletrabalho, que é totalmente diferente, porque ali você tem maior autonomia, você tem que fazer um equilíbrio do seu tempo de trabalho com o tempo da família, você tem que ter um ambiente de trabalho apropriado para você ter aquela interconectividade com o seu empregador, com outros colegas de trabalho. Mas os resultados foram fantásticos. Os primeiros inquéritos demonstram que o teletrabalho saiu fortalecido, né? Desmistificou aquelas principais dificuldades de queda de produtividade, dificuldade de comunicação entre a equipe, muito pelo contrário. Alguns trabalhadores disseram que nunca conheceram tanto da empresa quanto no teletrabalho, porque aí eles se obrigaram a conhecer os meandros e as etapas de funcionamento, os diversos setores que eles nem tinham contato, passaram a ter. Então, isso foi o lado bom da pandemia do Covid-19. Tudo na vida tem um lado ruim e um lado positivo. Eu acho que esse foi o lado positivo que a pandemia do Covid, no meio desse mar, desse oceano de limitações, de cerceios da nossa liberdade, e fora, né, nas tragédias pessoais, né, que se amplificaram com as mortes dos seus entes queridos. Esse foi o aspecto positivo que o Covid trouxe. O avanço tecnológico, que estava previsto para 5 anos, foi antecipado e o teletrabalho saiu fortalecido, saiu como um novo protagonismo, a ponto de algumas empresas já anteciparem que não vão diminuir o ritmo do teletrabalho, pelo menos na questão das despesas com viagens a negócios, não vão ocorrer mais viagens a negócios. Então, esse é um outro aspecto, né, que vai ser reduzido, essas despesas. As despesas das empresas, elas sofreram uma redução, porque o teletrabalho, apesar desse investimento inicial em tecnologia, ele ainda é um mecanismo bem mais, de um custo muito mais reduzido, né? Porque o indivíduo vai trabalhar normalmente do seu domicílio. Mas vamos dar seguimento? Então, o teletrabalho na Espanha, em meio a essa pandemia, se obrigou o legislador a pensar numa saída, porque só aquele artigo 13 não era suficiente para regulamentar todas essas particularidades, essas especificidades do teletrabalhador. Então, saiu o Real Decreto-Lei número 28, de 22 de setembro de 2020, que, na verdade, foi amplamente negociado, né, com os principais interlocutores da sociedade, o governo, né, a categoria econômica, o empresariado e a categoria profissional, os trabalhadores, por meio das suas entidades representativas de classe. Então, através de uma ampla negociação, que nós chamamos aqui na Europa da concertação social, de um amplo diálogo, chegaram a um acordo de um texto final, que foi o texto que saiu nesse decreto-lei. Basicamente, foram 22 artigos, basicamente porque existem outras alterações que essa lei fez, em outras até matérias, que não só a matéria trabalhista de teletrabalho, tá? Mas basicamente do teletrabalho foram 22 disposições, foram divididos em 4 capítulos. Nós temos o capítulo inicial, que fala das disposições gerais, o segundo capítulo, que fala do acordo para o teletrabalho, as formalidades que tem que ter esse acordo para o trabalho à distância e, portanto, também inserido aí o teletrabalho. O terceiro capítulo fala dos principais direitos dos teletrabalhadores, aí são amplos, né? Nós temos os direitos coletivos, os direitos à saúde e segurança, o direito à proteção de dados, o direito à carreira, o direito à promoção, o direito ao sigilo também da informação, né? O sigilo do equipamento utilizado, a forma adequada. E o último capítulo, ele trata da organização, do controle, que são os poderes que o empregador pode ter para a correta fiscalização do teletrabalho, porque essa fiscalização é uma fiscalização indireta, é uma fiscalização à distância. Então, o que pode, o que não pode, esse limite de transparência é fundamental para o teletrabalhador e para o seu empregador. O que eu posso cobrar, o que eu não posso cobrar, e o empregado, o que eu posso fazer durante o meu período de disponibilidade obrigatória, o que eu não posso.
nós vimos, né, que no espaço da União Europeia, a maioria dos Estados-membros entende que não há incompatibilidade do controle da jornada, de você ter uma duração de horário com o teletrabalho, diferentemente do Brasil, que optou, em regra, né, pela isenção do controle de jornada. Então, lá, em regra, o teletrabalhador está inserido lá na exceção ao controle de jornada do artigo 62, inciso 3º. No espaço da União Europeia, os grandes Estados-membros, a grande maioria, optou pelo controle da jornada, com a fixação de uma disponibilidade obrigatória. Você pode ter uma jornada flexível? Eu posso combinar com o meu empregador, por meio de um acordo escrito, que eu quero, como horário de trabalho, um modo diário de 8 ou 7 horas diárias, e eu vou trabalhar, ao invés do normal, né, das 8 às 17, não, eu vou começar às 13 horas, porque na parte da manhã eu tenho que me dedicar aos meus filhos menores. Então, isso é perfeitamente possível no teletrabalho. E isso é o que caracteriza a grande diferenciação do teletrabalhador para o trabalhador clássico, essa possibilidade, essa flexibilidade da jornada. Agora, é claro que você também tem o outro lado, o lado do capital. O empregador precisa que você trabalhe, pelo menos num horário onde ele possa te contactar e ter um feedback imediato, se houver algum problema relacionado àquela sua atividade. E para isso, existe um período de disponibilidade obrigatória, ou seja, naquele período você tem que estar totalmente, né, disponível para aquele empregador. Você não pode estar levando seu filho no trabalho. Você tem que estar em casa, utilizando seus instrumentos telemáticos. Então, esse é um horário, são horas de disponibilidade obrigatória. E também é uma grande preocupação, a gente vai ver isso também mais adiante com a legislação francesa, o direito à desconexão digital, ou seja, o direito a você se desligar do WhatsApp, desligar o seu celular, desligar o seu computador, de você não atender ligações do seu empregador. Isso é um direito, sem que sofra qualquer tipo de sanção disciplinar. Então, isso tudo foi abordado nesse Real Decreto-Lei de número 28. O primeiro capítulo das disposições gerais tem 3 aspectos que eu acho que se diferenciam um pouco da legislação portuguesa e da própria nossa regulamentação brasileira, que é a regulamentação mais assim superficial, mais empobrecida, eu diria assim, né? Em que pese, como todas as legislações, há a possibilidade de você regulamentar de forma mais minuciosa, levando em consideração a realidade daquela empresa, daquele ramo de atividade, através dos instrumentos de regulamentação coletiva, que no nosso caso são as convenções coletivas e os acordos coletivos, lá do artigo 611-A, inciso 8º. Você pode fazer toda essa regulamentação por meio do teletrabalho. E isso até de forma até pior, impégios à norma, né, lá do artigo 75A e E. Isso tudo é possível. E na legislação espanhola também há essa possibilidade da regulamentação também complementar por meio dos instrumentos de regulamentação coletiva. E também Portugal a mesma situação, sendo que em Portugal respeitando aqueles direitos mínimos, né, assegurados naquela legislação. Agora, voltando a essa temática, então, o que chama atenção nas disposições gerais, o que me chamou muito a atenção, é o artigo 1º, que ele deixa claro, né, a quem se aplica o teletrabalho, objeto dessa regulamentação. Então, lá no artigo 1º está claro, é todo e qualquer teletrabalhador autônomo, teletrabalhador dependente econômico. Está protegido por essa legislação? Não. Apenas o teletrabalhador com subordinação jurídica, aquele que trabalha por conta lei, não por conta própria. Então, tem que estar presente todos aqueles requisitos que estão lá no nosso artigo 3º. E na legislação deles, estão lá no artigo 1.1, né, do Estatuto dos Trabalhadores. Então, tem que ser o teletrabalhador empregado.
em resumo, estão fora, vou reprisar, o teletrabalhador autônomo e com dependência econômica. Há também uma restrição ao teletrabalho, há limitações ao teletrabalho, não há proibição do teletrabalho para essas categorias, mas elas vão sofrer algumas limitações, que é o teletrabalho no âmbito de menores e aqueles de aprendizagem, né, os aprendizes, né, de ensinamento, porque o legislador espanhol entendeu que para essa modalidade de trabalho há uma necessidade, uma supervisão direta, pessoal, presencial. Então, no mínimo, no acordo deve constar que 50% da jornada de trabalho deve ser executada no principal centro de produção do empregador, que tenha um controle direto, pessoal, ou seja, não pode ser um trabalho à distância 100%. Eu não posso ter um teletrabalhador integral quando se trata de menores ou quando se trata de um contrato de aprendizagem. Então, há uma certa restrição, essa restrição está clara. Um outro aspecto muito importante que favoreceu muito a transparência dessa legislação foi o fato deles criarem requisitos objetivos para eu saber o que caracteriza um teletrabalhador ou não. Porque um dos requisitos é o quê? Preponderantemente fora, né, longe do principal centro de produção da empresa. Mas o que quer dizer essa terminologia, que é um conceito aberto, de preponderantemente? Preponderantemente seriam 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e ele vem com um requisito objetivo, que seria, num período de apuração de 3 meses, tem que ter, no mínimo, 30% da duração da jornada. Ou seja, se ele trabalha 7 dias, ele necessariamente, para eu caracterizar aquele trabalhador em regime de teletrabalho, ele tem que trabalhar mais do que uma vez na semana, longe do principal centro de produção daquele empregador. Então, esse é um requisito objetivo, a análise durante 3 meses e, no mínimo, eu tenho que ter 30% da duração da sua jornada, dentro desse módulo de 3 meses, fora do principal centro de produção daquele empregador. Tá claro? Então, isso é um requisito objetivo, não tem na legislação portuguesa, não tem na legislação brasileira. Ambas usam a mesma terminologia aberta, preponderantemente. Mas é um conceito aberto, o que seria preponderantemente, né? Então, tá suscetível a uma discussão jurídica, dá margem a uma discussão se vai caracterizar ou descaracterizar aquele regime de teletrabalho. Ah, mas essa discussão é inócua. Para que serve essa discussão? O teletrabalhador não tem os mesmos direitos do trabalhador presencial? Depende. No Brasil, os efeitos são nefastos, porque se descaracteriza o regime do teletrabalho, aquele trabalhador ele pode reivindicar o direito às horas extras. E aí o empresário ele fica numa situação difícil, que vai caber a ele o ônus da prova de que aquele trabalhador não fazia horas extras, visto que ele já não vai ser mais um teletrabalhador, né? Por essa ótica, né, de discussão que como ele só trabalhava longe do principal centro de produção uma vez na semana, aquilo não descaracteriza o trabalhador em regime presencial. E a lei aqui, ela cria esses critérios objetivos, ela chega a definir o que é um trabalho à distância, o que é um teletrabalho e o que é um trabalho presencial. E ela diz claramente, o trabalho presencial é aquele que é exercido no principal centro de produção do empregador ou em outro local à escolha do empregador. O trabalho à distância é o que é exercido no domicílio do empregado ou em outro local à escolha do empregado. E o teletrabalho é o trabalho que é exercido longe, preponderantemente longe do principal centro de produção, mas concomitante, paralelamente, com o uso dos instrumentos telemáticos, né, que são informáticos ou de telecomunicações. Então, a lei ela passa esse conceito, criando uma estabilidade, uma segurança jurídica para as partes daquele acordo.
Bom, no capítulo 2, que fala dos acordos, né, da forma que eu posso concretizar um regime de teletrabalho, ela não destoa das outras legislações, tanto da portuguesa quanto da brasileira. Há uma exigência de um acordo escrito ou de um aditivo escrito, né, se ele já era trabalhador presencial e quer a reversão à modalidade de teletrabalho, precisa de um aditivo contratual escrito. O que se diferencia é os requisitos essenciais, um mínimo que deve estar tratado nesse acordo de teletrabalho. Ele exige 12 requisitos que têm que estar minimamente incluídos nesse acordo de teletrabalho. Portugal, os requisitos são maiores do que a legislação brasileira. A legislação brasileira ela não toca nesse assunto, né, especificamente, ela não diz o que tem que estar no conteúdo desse acordo escrito, né? Ela é muito vaga nesse aspecto. A legislação de Portugal ela avança, ela já fala da qualificação, né? Da jornada se tiver, ela já fala da seção ou do departamento da empresa que ele deve se reportar, do supervisor, né? Do tempo do contrato, tudo isso ela já aborda. Mas aqui é mais amplo. Ela chega a dizer que deve estar claro os equipamentos que serão fornecidos, deve-se fazer um inventário dos equipamentos que o empregador vai fornecer, do tempo de duração, do período da reposição daquele equipamento. Fala também da necessidade de um prévio aviso no caso de reversão de um regime para outro. No Brasil, nós vimos, né, que há um prévio aviso de 15 dias quando se sai do teletrabalho, do regime de teletrabalho, e há um retorno para o regime presencial por decisão unilateral do empregador, coisa que isso não ocorre em Portugal. Sempre a natureza consensual, voluntária e reversível do teletrabalho, mas jamais unilateral. Tá? As únicas exceções na legislação portuguesa de um teletrabalho, entre aspas, quase que obrigatório a requerimento do trabalhador, é quando aquelas situações de proteção da maternidade, aqueles filhos menores de até 3 anos, ou de violência doméstica. Aí, o empregador, para recusar o regime de teletrabalho, ele deve dar a devida fundamentação, dizer que a atividade daquele trabalhador é incompatível com o exercício do teletrabalho, né? Ele deve dizer, então, que ele não tem aquele investimento tecnológico para implementar aquele teletrabalho. Então, ele não basta que ele dizer que eu não quero o teletrabalho, ele tem que motivar e vincular a sua motivação para efeitos de questionamentos futuros. Então, esse aspecto é muito interessante. Esse acordo escrito, ele tem que complementar todos esses requisitos. Eu vou falar de alguns que eu separei, que eu vou pegar aqui, que eu achei muito interessante, né? Que se destoam da nossa legislação, nós não temos isso. São 12 itens, né? É inventário do equipamento, via útil e período de renovação. Muito interessante. Por quê? Porque a própria lei, no capítulo 3, dos direitos dos teletrabalhadores, ela determina de forma clara, porque na legislação brasileira isso não está de forma clara, na legislação portuguesa, se houver omissão, fica subentendido que o equipamento é do empregador e as despesas são por conta dele, né? E ela diz até que isso deve estar regulamentado no acordo, mas na ausência presume-se que o encargo é por conta do empregador. Na nossa, diz que deve ser regulamentado por meio de acordo entre as partes, né? Mas nada diz se não houver essa regulamentação a quem compete esse encargo. E se é possível questionar esse encargo, né? Se transferir esse encargo ao trabalhador, se isso é questionável, considerando que nós sabemos que é um trabalho por conta alheia. Eu sou empregado, eu não posso arcar com uma despesa necessária para a consecução dos objetivos daquela empresa. Então, aqui a lei ela é clara, ela é translúcida no sentido de dizer o seguinte: toda despesa para eu desenvolver um teletrabalho é por conta do empregador, seja com a compra do equipamento, seja com a
manutenção, seja com a renovação, seja com a disponibilidade, né, da rede, a manutenção técnica, as despesas com luz, as despesas com internet, tudo isso é por conta do empregador. Isso não há mais discussões quanto a isso. Está claro ali. Por isso é a necessidade desse inventário, saber o que está se entregando para aquele trabalhador. Até porque, com a cessação do contrato, ele vai ter que devolver aquele equipamento. E eu vou ter que avaliar se houve um dano pelo tempo de duração daquele equipamento. Porque nós sabemos que equipamentos de informáticos, eles ficam obsoletos muito rapidamente. Então, a importância desse inventário. Listas das despesas que o trabalhador pode ter devido ao trabalho, bem como a forma de quantificação da indenização e o tempo de pagamento. Isso tudo tem que estar lá no acordo, é obrigatório estar. Esse é uma cláusula referente a essa forma de ressarcimento. A empresa vai arcar diretamente ou vai compensar isso pelo trabalhador mediante a exibição de uma nota, né, na fatura da conta. Horário de trabalho e regras de disponibilidade, aquilo que eu falei, a disponibilidade obrigatória daquele trabalhador, percentagem de distribuição entre trabalho presencial e à distância, quando o teletrabalho não for integral, for parcial, que é muito comum no espaço da União Europeia. Centro de trabalho da empresa a que o trabalhador à distância está vinculado e onde, se cabível, realizará parte do dia do trabalho presencial, né? Se for um teletrabalho parcial, como eu falei. Local de trabalho à distância, escolhido pelo trabalhador para o desenvolvimento do trabalho, item 6º. Item 7º, duração dos períodos do prévio aviso, como eu falei, para o exercício de situações de reversibilidade, mudança, né? Do trabalho telepresencial para presencial, do presencial para o teletrabalho. Meios de controle empresarial da atividade, isso é muito importante, ou seja, como é que eu vou controlar o seu tempo de disponibilidade obrigatória? Vai ser através de login e logout do seu aparelho, do seu notebook, ou vai ser através do controle biométrico, que é bem aceito até. O que não é aceito de forma nenhuma é um controle por câmeras, né? Eu não posso instalar câmeras no seu domicílio, isso invade o direito à reserva da vida íntima, a privacidade. Isso não é possível. Procedimento em caso de dificuldades técnicas que impeçam o desenvolvimento normal do trabalho. Internet fora do ar, eu não consigo a conexão com a empresa. Eu vou perder o meu direito de trabalho, o meu dia de trabalho? Claro que não. Instruções emitidas pela empresa com a participação da representação legal dos trabalhadores, que é entidades de classe ou até a comissão dos trabalhadores, que são aquelas comissões que tem no âmbito interno das empresas, sob proteção de dados, especificamente extensíveis ao trabalho à distância, proteção dos dados, tanto do trabalhador quanto dos clientes também, né? E tem mais 2 itens, que é instruções sobre a segurança da informação, né? A informação de quem? Dos clientes, da empresa, duração do contrato de trabalho à distância. Então, esses 12 requisitos são os requisitos mínimos que tem que constar desse acordo de teletrabalho. No capítulo 3º, ele fala sobre os direitos, e é muito interessante, ele fala que o empregador tem que garantir a qualificação daquele teletrabalhador. Por quê? Porque ele está trabalhando com o quê? Mecanismos, instrumentos que se tornam obsoletos muito facilmente. Quem vai pagar aqueles cursos de atualização com os novos aplicativos, novos instrumentos de informática? É o empregador. Ele tem a obrigação de atualizar aquele trabalhador, permitindo que ele tenha ascensão na carreira profissional. Inclusive, o teletrabalhador integral, ele é assegurado o direito de ter preferência numa vaga de trabalho presencial. Está lá previsto também entre os direitos dos teletrabalhadores. Então, essa questão da carreira, da promoção, da igualdade na participação dos processos promocionais, isso tudo foi regulamentado. A participação dos direitos coletivos, né, de estar informado, de se sentir pertencente àquela realidade daquela empresa, através de um mural digital, onde vão estar disponíveis as informações da sua representação sindical. Então, isso também foi tratado. O direito à saúde, à segurança no trabalho, né, análises ergonômicas, né, do ambiente de trabalho, ainda que no domicílio, podem ser feitas de formas diretas, através de visitas ao local de
de trabalho e através de um relatório feito pela empresa, onde é um relatório de risco. Ele vai observar o maquinário, a postura do trabalhador, vai analisar quais riscos tem naquele ambiente de trabalho. Parecido com nossos programas, né, de prevenções de riscos. Então, pode ser feito dessa forma, ou se o trabalhador se recusar, eu não quero que visite o meu espaço de trabalho, por ser um espaço privativo, ele vai fazer um questionário. Isso também foi regulamentado, está lá entre a preocupação dos direitos da saúde e segurança no trabalho, né? Outro, o direito da promoção, da evolução na carreira, também previsto lá. As principais temáticas dos direitos dos teletrabalhadores foram previstos nesse capítulo, que são os principais problemas do trabalho à distância, do isolamento do trabalhador, né? O convívio, a interação na empresa, a situação de pertencimento àquela empresa. Então, isso é muito importante você tratar disso. A questão da evolução da carreira, para você não se sentir invisível, abandonado, né, pelo seu empregador. Isso também foi abordado ali. E o último, ele fala dos mecanismos de controle, né, que é a questão da limitação da jornada, do tempo de disponibilidade obrigatória, os poderes disciplinares que o empregador terá, ele vai autorizar o uso das ferramentas de trabalho também para fins pessoais, ou seja, eu, como teletrabalhadora, vou poder fazer o uso do meu e-mail, né, funcional para mandar mensagens de cunho pessoal, isso é possível? E se é possível, vai se estabelecer um limite temporal desse uso, né, mensal, semanal? Então, isso tudo permite uma transparência naquela relação. E essa transparência tem a ver com o princípio da boa-fé. E isso tem a ver com a prevenção dos litígios. Então, foi uma norma muito interessante, muito ampla, tratando, abordando, dando ao teletrabalho a regulamentação que realmente ele precisava ter, principalmente com a difusão do teletrabalho a partir da pandemia do Covid-19. Nós ficamos por aqui, o vídeo já está bem longo, né? Espero que tenham gostado e se gostaram, divulguem, porque o conhecimento só é conhecimento a partir do momento que ele é compartilhado, que ele é divulgado, que ele é propagado. E aguardem os nossos próximos vídeos. Muito obrigado para aqueles que tiveram paciência de ficar até o final. E até a próxima.